Então tá, roteiro 10, completando as atividades ali do JavaScript. Esse aqui então é o ambiente, né, que nós temos. Agora a gente tem que fazer funcionar essa parada aí, né? Então o objetivo é o quê? A gente vai colocar o nome de um produto, o valor dele, a quantidade, e o resto tem que ser calculado automaticamente. Tá claro que ali, ó, o percentual a gente pode fixar um valor já, ou escrever, eu quero 10%, aí o resto é calculado. E esses botõezinhos aqui, eles têm que fazer o que se propõe, né? Só confirmando, são 4 botões mesmo? Então, confirmando lá. São 4 botões do roteiro. 5? Então tá faltando um ainda. Então aqui, lembrando, no código, que da maneira que nós estamos fazendo agora, bastante introdutória, o JavaScript está sendo inserido dentro da mesma página, então lá na parte do script, tá? Por enquanto, até que a gente altere, e as funções vão ser chamadas por enquanto também usando o onClick, tá? No evento onClick da maioria dos botões, por enquanto só isso. Então, no momento o desafio é o que? É fazer as coisas serem calculadas, né? Conseguir fazer com que as coisas sejam calculadas. Então, por exemplo, aumentar texto. O que é o aumentar texto aí? Vamos descobrir olhando as nossas tarefas. Certo? Então, a primeira ideia ali. Vamos ver o que está se pedindo, né? Primeiro, padronizar então todos os names e IDs. Foi feito. Criar uma função calcula total, que calcula o total da compra, exibe em um caixa de alerta e escreve o valor calculado na caixa de texto, o valor total. Ok. A função deve ser ativada através do botão calcula total no evento de clique. Então, voltando no vídeo, voltando na aula, o que a gente tem que fazer? Primeiro, criar uma função, né? Então, vamos à criação dela. Function. O nome da função que foi solicitado lá é calcula total. Então, fazemos isso, né? Function calcula total. E o que essa function aí tem que fazer? Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês. Aí. O que essa function aí tem que fazer? Ela vai pegar. Ela calcula o total, exibe em uma caixa de alerta e escreve o valor calculado na caixa de texto, valor total. Então, tudo isso. Então vamos começar pensando o mais óbvio, né? Quais as primeiras coisas que eu preciso fazer? Criar variáveis e fazer com que elas peguem os valores das caixas. Então, que caixas são essas? Vamos detectar essas coisas aí primeiro. Valor e quantidade. Isso. Então, um percentual. Perfeito. Então, analisando, vamos pensar quem são as caixas que a gente tem que acessar. Tem que acessar o valor do produto, quantidade e o percentual. Essas três eu tenho que acessar já de cara. Entende? Porque senão eu não consigo fazer a conta, né? Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou criar a variável valor produto, que vai acessar a caixa de valor produto. Como é que eu faço isso? Document.getElementById. E aí tem que pegar o ID lá do valor do produto, que é txt val produto. Lembram? Que propriedade eu vou pegar dessa caixa? A propriedade value. Ok? O que mais? Vou criar mais uma. Qual é a outra que tem que criar? Quanti produto, que seria referente à quantidade. Mesma coisa, porém, acessando qual caixa? A caixa de quantidade. Perfeito.
e percentual, né? Então, mesmo esquema. Aula passada eu comentei com vocês que talvez o Notepad aqui não acessasse o JavaScript para auxiliar, mas Sim. eu acho que aqui, não sei se isso foi atualizado ou ele já fazia, tá? Posso estar confundindo um pouco. Mas a princípio aqui ele está ajudando, né? E o ID dessa caixa é perc taxa. Tá? Como o JavaScript então ele é meio traiçoeiro, nesse momento aqui vale a pena o quê? Sempre que vocês usarem esse tipo de coisa aí de acessar caixas e tal, vale a pena dar uma testada nelas. Então eu sempre sugiro para os alunos fazer isso aqui, ó. Dar um alert e colocar as variáveis de vocês só para vocês certificarem de que o valor está sendo acessado, tá? Dá para fazer tudo num alert só, eu não vou fazer agora só para não confundir, tá? Mas É só da vírgula, não é? pode usar... Não, tu usa mais. Tá, beleza. Só que aí, claro, como é que eu vou fazer isso aqui funcionar? Se vocês testarem ainda não vai rolar, né? O que falta? A função ainda não está sendo chamada, né? Quando que essa função calcula total tem que ser acionada? Quando o botão de calcula total for clicado, certo? Então, lá no onClick do botão calcula total, eu vou incluir lá a chamada para essa função aí. Calcula total. Se eu não fizer isso, eu não tenho como acessar essa função aí. Para eu testar isso, agora sim, né, com a página atualizadinha, se eu clicar lá no calcula total, no meu caso, ó, apareceram os 3 alerts, porém, como eu não tenho nada nas caixas ainda, então eu vou colocar aqui, valor do produto, R$13, quantidade 2, percentual de taxa 5. Ó, 13, 2 e o 5. Bom, então aqui a gente tem um exemplo de cálculo, só que não é o cálculo de fato, é só um exemplinho e a gente acabou de fazer o teste lá. Então eu botei o valor 3, quantidade 2, fez um vezes o outro, beleza. Para matar a jogada aí toda, a gente precisa ainda calcular o percentual, né? Então o que é que falta aqui? Eu posso criar uma variável total percentual e fazer a conta dele. Para ficar mais simples, posso fazer isso? Posso fazer isso, né? Aí a gente tem que dar uma pensada aqui. Então a gente pode fazer essa alteração. Aquela total que nós tínhamos é uma espécie de subtotal mesmo. E aí, de fato, na total vai ser o quê? Vai ser subtotal vezes o que? O percentual produto. Só que aí tem um detalhe, né? Esse cálculo aí vai ser o seguinte: subtotal vezes percentual do produto é eu, digamos, calcular quanto é tantos por cento do total. Se isso é uma taxa, ela tem que ser adicionada, né? Então eu teria que fazer isso aqui ainda. Mais o próprio cálculo. Veja se você... então aqui a gente tem a conta do subtotal, né, que é 100 percentual somado, e aqui já é o total calculado certinho. 2. Por que é por 100 aqui? Porque aquele percentual a pessoa vai digitar Não, 7. fez duas. Porque eu isolei o cálculo do percentual ali. Aí eu tava olhando assim, puxa. Tu pode fazer isso em 2 lugares, tá? Tu pode fazer aqui na própria conta ou lá em cima na criação da variável percentual. Tu já poderia fazer assim, ó. Já transformar em porcentagem. Poderia fazer aqui, ó. Por 100. Era até mais fácil isso.
Isso é uma escolha que tu faz na hora do aplicativo aí. Tudo isso tem que ser testado, mas são formas que tu pode ir buscando, né? Quanto mais fácil. Mas tu viu a diferença de um pro outro aqui, já ficou meio. Ah, é. Ah, o Internet Explorer renderiza diferente. Então, assim, com isso calculado, o que a gente pode fazer agora? A gente ali dizia que, além de calcular, tinha que jogar em alguma caixa, né? Aí, assim, ó, para jogar em alguma caixa, uma maneira que vocês podem fazer é o seguinte. É acessar o value dela, só que vai ser o contrário, ó. Como é que a gente acessa uma caixa? Usando o ID dela, né? Com a função document.getElementById. Correto? E a propriedade value para acessar o valor dela. Então, por exemplo, no roteiro, está dizendo para nós, a instrução lá, que nós devemos, na função calcula aí, além de calcular, vamos ver se ele diz alguma coisa. Ó, exibe em uma caixa de alerta e escreve o valor calculado na caixa de texto o valor total. Então nós vamos ter que fazer isso. Tá? Então, na caixa valor total tem que ir para ela lá o valor que foi calculado. Aqui, tem que aparecer aqui. Como é que faz isso? Simples. Como é que é o ID dela? Temos que ir lá olhar. O ID dela é, eu coloquei aqui padronizando daquela maneira, txt total. Então, ó, a gente faz o contrário. Ó. Acessa ela pelo ID na propriedade value e dizemos que ela vai receber o valor da nossa variável que hoje armazena total, que é total. Tá? Simples assim. Aquele subtotal ali ficou meio. Ó, então testando, né? Vou atualizar. Aparece um valor. Então, ó, testando valor R$10, quantidade 2, percentual 5, e aí tem que ir lá clicar no total para ver. Então, 21. E já escreve na caixinha. Se tu não coloca valor nenhum, ele aparece zero. Aparece zero. Tudo isso pode ser validado, tá? A gente pode obrigar o usuário, não, tem que inserir um valor. Obrigado. Clicou lá no cálculo total, a gente pode primeiro fazer algo para verificar se tem valores ou não. Se não tem, avisa e pede. Se já tem, calcula. Isso tudo é possível de programar. Só que é assim, ó. Vocês notam que fica meio xarope ter que clicar no botão, né? Para fazer o cálculo. Daria para a gente fazer diferente. Ao invés de ter que clicar no botão, usar um outro evento aí. Por exemplo, o que daqui a pouco é legal? Quando eu saio aqui do percentual e dou um tab, é legal, às vezes, ele já ir incluindo o valor da conta. Já vai pro subtotal. Tem alguns sites que deixam de duas maneiras. Ou tu dá tab ou clica no botão igual para calcular. Ah, mas o usuário que não sabe que tem que dar Não tab. sabe que tem que dar o time. Aí ele vai lá e clica no botão. Por isso que é legal deixar os dois ativados. Então a gente pode dar uma modernizadinha ainda fazendo o seguinte. Por exemplo, quando ele sai da caixa percentual aqui, ó, a gente ainda pode botar o seguinte, ó, aqui existe um evento chamado onBlur, que é quando o usuário deixa a caixa. Então eu posso fazer que no onBlur da caixa de percentual, quando ele deixa a caixa, o total seja calculado também. Então eu faço da mesma maneira. Que é lá o calcula total lá. Então aqui fazendo o E testezinho, olha que programador gosta de apanhar. corrigido o problema. Quantidade 2, percentual 5, ó, calculando já 10 com 50. Escreve o subtotal na subtotal e o total. É, o problema é que tu tem que calcular, fazer o cálculo total para aparecer o subtotal, né? De qualquer maneira. Sim, tem que fazer. Vai ter que fazer. Não tem choro. Então aqui a gente está implementando a função aumenta tamanho. Então qual é a ideia? Aumentar, ao chamar a função, aumentar então o tamanho da fonte para 30 pixels. Então o que a gente tem que fazer? Acessar essa caixa aí, com o ID txt produto,
E aí que tá. Qual é a propriedade que a gente vai acessar então agora? Value? Não, né? Que a gente aprendeu aula passada, que é possível fazer isso, acessando style e dentro de style, que propriedade? Fonte. Texto. Fonte. Aí nós vamos ter que ir lá buscar. Então aqui, ó, indo lá no W3 Schools, temos um exemplo de como poderíamos alterar o tamanho da fonte de um texto. Então poderíamos... Pode botar os 30 px. Pode botar os 30 px. Vamos ter que testar. Certo? Então lá vamos nós. Style ponto... Não, pode pôr os 30 px. Então style ponto font size. A sintaxe aí é importante, esse Camel case. camel case, né? Até aí é. Isso. Sacanagem. Vamos ver se isso aqui resolve. Então aqui testando, né, a funcionalidade novamente. Botar um arroz aqui na caixa. Vou lá no aumentar texto e a gente percebe que a coisa está acontecendo. Tá aí, ó. Bota o nome da função ali, né? Isso. E aí lembrando a funcionalidade lá, que a gente não pode esquecer, né? Essa foi barbada, né? Na verdade, ó, lembrando a propriedade style e o método font size. 30 px é o valor. Tá, e aqui a gente visualiza a chamadinha lá, aumenta o tamanho através do clique do evento ou um clique do botão. Belezinha? Belezinha? Assim não tá, beleza. Então, missão cumprida, funcionando. Já era. Por hoje é isso.